Tudo bem, Caseiro? Olá, meninos, como vão vocês? Satisfação revê-los todos bem, belos. Bom dia, Idri, Renato, Felipe. Puta, nossa solidariedade total ao povo do Rio Grande do Sul, ao Sul, né, que desafortunadamente não merece ter o governo que tem, mas é isso aí, essas coisas fazem parte. Caseiro, antes de mais nada, eu vou te fazer um convite aqui, não um convite só para você, mas para todos os cidadãos da Baixada Santista, para todos aqueles que moram aqui nas redondezas, porque você sabe que a grande Baixada Santista abarca até o ABC, até o litoral norte, né? Vai lá para o Vale da Ribeira, bate ali naquela cidade chamada São Paulo, tudo isso é a grande Baixada Santista, né? Capital aqui é a Baixada. Então, vai ter lançamento do livro, Caseiro, do Camilo Vanucchi, hoje na Realejo, 18 horas. Eu Só Disse Meu Nome, uma história lindíssima, uma biografia que ele fez do primo de segundo grau dele, o Vanucchi, né? Alexandre Vanucchi Leme, que dá nome ao DCE da USP, o Minhoca, que era geólogo, que foi assassinado e torturado lá em 1973, e o Camilo conta a história, eu li o livro já, por isso que eu estou aqui falando com certa propriedade, ele conta a história de uma geração e de uma luta do movimento estudantil de combate à ditadura. Muito bonito, Caseiro, dá para ler numa golada, assim. Você toma um copo de cerveja de um lado e lê o livro do outro, vai rápido. Você seria uma pessoa muito bem-vinda lá na Realejo hoje, você, Paulinha, toda a turma. Ô, Renatão, tu sabe, eu vi esse recado aí, às vezes eu demoro para responder, eu estou aí naquele declínio cognitivo leve e as coisas ficam mais demoradas de resposta, né? Mas ocorre que, Renatão, tu sabe que eu estou fazendo aquele meu esforço final de trabalho, eu dou plantão a cada 15 dias, estarei de plantão aqui no Emílio Ribas, hoje à noite, cara, e, pô, eu vou comprar um livro para você e vou te... Mas eu vou lá no Tarran, porque eu quero combinar com ele, eu combinei aí com dois caras aí, o Legend, que eu quero fazer um lançamento do livro, eu preciso lá falar com o Tarran, eu irei lá para comprar os livrinhos, estou sempre lá na livraria, deixa que eu pegue lá. Agora, se você, de repente, podia fazer um jogo, pegar uma dedicatória, que eu gosto muito disso, né? E aí, depois eu te repasso aí. Vou comprar o livro para você, dedicado pelo Camilo Vanucchi. Grande, seria legal. Você só retira lá no Tarran, ou retira aqui comigo, em qualquer... Ainda que não seja um livro biográfico, a gente podia aproveitar também, comprar um exemplar mais e encaminhar lá para o Sérgio Moro. De repente, esse tem um título fácil, de repente vai ser já que o primeiro que ele vai... biografia, né? De repente vai ser a primeira que ele vai conseguir gravar o nome, aquele analfabeto, aquele beócio, né? Eu só disse meu nome. Esse é fácil. Eu só disse meu nome. É capaz de perguntar, mas qual é o nome mesmo? Aí ele vai falar... Aquele do nome. Aquele do nome, o do nome. Eu não lembro do nome, mas é o nome. Meu amigo, eu já vi, eu já falei aqui, nós tivemos a oportunidade muitas vezes, eu tenho certeza que foi o primeiro que vi, porque eu tenho esse hábito. Quando eu vejo um cara professor, né, que tem história de professor, eu sempre vou na plataforma Lattes. O Lattes é fabuloso, porque ele não mente, você vai lá, checa, né? E quando eu vi, eu peguei a tese desse cara, viu, Felipe? E a tese é sensacional, né? Na introdução, a quantidade de erro de português que tem. Isso é uma coisa genial, porque é só quem já fez e quem orienta dissertações de mestrado, teses de doutorado, sabe que geralmente você manda para um corretor para fazer a revisão da ortografia. Mas, geralmente, essa parte de homenagem, elogio, a primeira, você normalmente faz, né? Você não manda para correção. E aí ele mostrou toda a ignorância dele, né? Escrevendo texto com S. É isso, né? Isso é um juiz, um beócio, que eu concordo, eu estava ouvindo um pedacinho dessa fala de vocês no começo, e eu quero enfatizar isso. O bolsonarismo é fruto do lavajatismo, é exatamente isso. O bolsonarismo é fruto do lavajatismo, que, por sua vez, é fruto desse neoliberalismo mix com fascismo, veja, cuja o princípio primário é mentir. Mentir. A mentira
como método. Isso é lógico. Leiam Exatamente isso, Chauí, leiam. A mentira como método. Isso é uma prática, é o que eles sabem fazer. E aí, me permita, eu estou aqui falando, estou falando de hoje, estou animado. Odri, isso é o que esses caras postaram, por exemplo, em relação às vacinas. Peçam desculpa para o meu pai e tal, que reconheceram. É isso, é a mentira como método. Eles mentem. E nesse sentido, viu, Felipe, e Rová, e Dre, eu acho que isso que tem deixado a esquerda, e pelo menos eu me incluo nela um pouco de mãos atadas, porque nós não sabemos fazer isso. Eu não me imagino entrando numa rede social e postando uma mentira, né? Sem eu revisar um assunto. Isso para os caras é a normalidade. Então, é isso, a mentira como método. Essa é a lógica desse neoliberalismo, essa é a lógica desses fascistas. E por que é tão difícil nós combatermos? Porque nós não sabemos fazer isso. Infelizmente, esse é um problema que a gente vai ter que buscar uma alternativa. Mas me desculpa, avancei aqui, mas só para dar um animado. Deixa eu trazer essa questão, porque eu tinha mandado para o Caseiro, porque essa semana a extrema-direita eles fazem as postagens, combinam, né, Felipe? Eles fazem conjuntamente. O tema deles hoje essa semana foi detonar a vacina da AstraZeneca, porque teve uma atualização num efeito colateral que já era trombose, né, Caseiro? Depois o Caseiro explica, mas assim, pílula anticoncepcional tem lá como efeito colateral, pode dar trombose. E aí eles todos pode lá, os bolsonaristas de extrema-direita, que negam a ciência, negam a vacina, e os seus veículos, né, como Gazeta do Povo. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro postou: aguardando os jornais e imbecis que chamaram Jair Bolsonaro de genocida mostrarem que tem um pingo de vergonha em suas caras safadas e se desculparem. Nunca foi pela saúde, sempre foi pelo poder, mais claro do que nunca, e é uma notícia diante do tribunal. A AstraZeneca admite tal lá o tal do efeito colateral. Eu mandei para o Caseiro e falei, gente, depois da gente ter 700 mil mortes, ter conseguido acabar com uma pandemia por conta da vacina, os caras ainda estão nessa. E de um efeito colateral que é de trombose. O Caseiro pode explicar melhor, por isso que ele falou, é a mentira como método, né, Caseiro? Mas o que foi essa atualização? Isso é algo normal, me parece, não é? De atualizar efeito. Dri, deixa eu falar, isso aí é impossível a gente falar aqui em segundos, mas de uma maneira, não há no planeta Terra um remédio sequer que você tome que não esteja embutido nele uma possibilidade de efeito adverso. Quando você toma uma simples aspirina, que é um antiagregante plaquetário, se você tem uma cardiopatia isquêmica, você tem o risco de fazer sangramento digestivo alto, que, aliás, é relativamente frequente. Se você toma uma droga antitrombótica, você tem o risco de fazer sangramento todo. Não há medicamento que não esteja embutido um grau de risco, que, obviamente, isso é pesado. Dri, quando você sobe num carro, vocês vão sair daqui já para trabalhar, você vai pegar o Lucão na escola, 36 mil pessoas morrem de acidente automobilístico por ano. De acidente. Nem por isso a gente deixa de andar de automóvel, né? Isso é uma ignorância total. Teve descrito que nós já sabíamos da trombose, que é o chamado uma trombose com trombocitopenia, com plaquetopenia. Veja, 80 casos na Inglaterra, com 50 milhões de doses. Você sabe o que dá? Faça uma continha, está lá no final da entrevista, porque os caras são burros. E, aliás, a maneira desse cara se expressar, de falar, né, com grosseria, com agressividade, 80 casos para 50 milhões dá 0,00016. O risco de você ter um fenômeno alérgico tomando uma penicilina é de 0,02. O risco de você ter uma trombose e trombocitopenia tomando a vacina é de 0,00, 4 zerinhos até chegar ao 16. É mínimo. E é isso que é
todo medicamento, quando ele é aprovado, ele entra numa fase chamada 4, que chama fase de farmacovigilância. E esses efeitos adversos vão sendo descritos e têm que ser reportados. Aliás, efeito adverso grave é notificação compulsória. Se o médico viu e não notificou, ele tem que ser punido, porque é notificação compulsória. Nós já chegamos a tirar drogas. Por exemplo, nós tínhamos uma droga que a gente usava direto, por exemplo, um coxib, que era uma droga para um anti-inflamatório que dava efeito cardiovascular do uso contínuo. Essa droga foi retirada de circulação. Nós tivemos o caso da reposição hormonal em um grupo de pacientes, né, em doses elevadas, que aumentava o risco de câncer de mama. Foi retirado esse estudo. Isso chama farmacovigilância. Então, nem toda droga aprovada, ela continua sob vigilância e esses efeitos têm que ser reportados e tem que ser pesado. E só para terminar, a vacina humilde gotinha, a gotinha do Zé Gotinha, que é a poliomielite, em cada 1 milhão de doses, você pode ter 2 paralisias flácidas. Nós deixamos de usar, ela não fez uma revolução no mundo? Fez. Mas o Brasil ficou certificado, e os países desenvolvidos, livres de poliomielite. O que a gente fez? Começou a usar a Salk, que é uma injetável que é 0 de risco. Isso é evolução, isso é ciência. Isso que as pessoas têm que entender. Desafortunadamente, um idiota, um beócio, um total ignorante, tem total desconhecimento do que é ciência, posta um negócio desse, e o que é pior, muitos médicos, profissionais de saúde que compartilham essa ignorância entram nessa discussão primitiva, baixa e sem nenhum fundamento científico. Não, é bizarro, né? É vergonhoso, é bizarro. Veja, você falou muito bem, uma mulher que toma pílula anticoncepcional, ela tem 8 vezes mais risco de ter TVP do que uma mulher que não toma. E se ela toma pílula e fuma, ela tem 20 vezes mais chance de ter um risco de um fenômeno tromboembólico do que uma mulher que não usa pílula e não fuma. Então, veja, isso é um clássico. Isso aí não há um remédio que você tome, se tomar uma pílula de Não vitamina, tem risco. Entendeu? E aí o cara posta um negócio desse, é inacreditável. É por isso que a gente acha que tem que ter um nível de regulamentação. As pessoas não podem escrever o que querem, elas não podem. Isso não pode ser permitido de alguma maneira, né? Mas é isso. O pequeno burguês diz: todo remédio, se formos ler os efeitos colaterais, a gente desiste de tomar, né? É isso. Eu participei de praticamente todas as drogas de AIDS, eu fiz parte dos estudos de aprovação. Então, André, é sensacional. Se o cara chega e fala assim, eu tossi, você tem que notificar. Você até faz uma relação, fala, pode ter relação ou não tem. Por exemplo, nós usávamos uma droga chamada nevirapina. Ela dava um negócio chamado granuloma piogênico no dedo. Não tinha nada a ver, mas a gente começou a ver que muitos pacientes relatavam esse mesmo efeito. Então, se você pega a bula de um remédio, você tem que pôr tudo que tem lá, mas não que isso vá acontecer. É exatamente essa relação que o cara tem. Já desde o começo nós sabíamos que tinha trombose com essa vacina, o risco, mas é infinitamente. O risco de você fazer uma trombose pegando a Covid é pelo menos 100 a 1000 vezes maior do que em relação à vacina. Aí fica a escolha das pessoas, né? Não, e é engraçado, a Vera Lúcia está chamando aqui a atenção, que eles não têm essa preocupação, nossa, tão preocupados, né, com efeitos colaterais, ai, que coisa, com os agrotóxicos, né? Tem estudos aí relacionando agrotóxicos à incidência de câncer, à incidência de leucemia, e eles não estão preocupados em denunciar, né, o uso indiscriminado dos agrotóxicos que tiveram maior aprovação no governo do Bolsonaro, né? Não sei se vocês viram recente, esses dias, uma coisa surpreendente, né? A Johnson, aquele talco, Pompom lá, Pompom comprou. Esse talco, ele tinha substância desse cancerígena. E, na verdade, eles estão numa enorme negociação, né,
com o judiciário inglês justamente para cobrir, fazer uma indenização, retiraram da comercialização um talco, né? Lembra? Pompom, protege o nenê, a gente ouvia isso direto. Tem um simples talco. Nesse talco, ele tinha amianto, que é uma substância cancerígena, que dá risco de câncer de pulmão, mesotelioma. Veja só. As pessoas têm que entender isso. A ciência funciona dessa maneira, ela não acerta, ela erra menos. Se eu errar menos, ela avança. E avançando, a gente saiu de 30 anos de expectativa de vida em 1900 para 86 anos aqui em 2024. É isso que eles têm que entender. Não vão entender, porque não estudam e não gostam disso. O que eles gostam de fazer é mentir. Mentir. Mentira como método. É isso, essa é a palavra. O caso aí das ocorrências, intercorrências, foi que levou, por exemplo, o Ozempic a se tornar o medicamento que é, né? Porque se percebeu que as pessoas emagreciam ao fazer o tratamento. É isso. Você tem efeitos adversos, às vezes, que são benéficos e outros. Por exemplo, um clássico é a finasterida. Finasterida é um medicamento que a gente usa para hiperplasia benigna de próstata. Mas se viu que um dos efeitos adversos era crescer cabelo. Então, foi uma epidemia. Todo mundo tomava esse medicamento aí, né? A finasterida, justamente por conta de crescer cabelo. O Romário tinha um líquido que acho que era Rogaine, eu não me lembro exatamente o nome que punha. Então, toda substância, né, medicamentosa tem efeitos colaterais possíveis de ocorrerem, né? Minha mulher, a Paulinha, que vocês conhecem, ela tem alergia a maracujá. Se ela toma maracujá, ela faz edema de glote, ela tem edema a mandioca dos índios, ela não pode comer. Então, látex, ela é médica. Se ela pôr uma luva de látex, ela faz edema de glote, meus caros, né? Porque tem muita gente que tem alergia ao látex. Então, veja, isso é idiosincrásico, que diferencia de pessoas para as pessoas. E as pessoas têm que entender isso, que o mínimo risco está embutido em qualquer fármaco, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Aqui o Carlos Sperber. Ele diz: Caseiro, como combater os negacionistas nos conselhos de medicina? E aí, cara? Aliás, não sei se vocês viram, e aqui presto a minha imensa, total, ampla e restrita solidariedade às médicas de São Paulo, que fizeram aborto legal em mulheres que estavam grávidas, frutos de abortamento, e estão com o processo do CREMESP de São Paulo. Veja a barbaridade. O CREMESP abriu o protocolo, né, de simplesmente cassação de CRM dessas médicas por conta de terem realizado o aborto legal. Veja o que nós estamos vivendo. Esses conselhos querendo superar o que a legislação fala. Veja, nós estamos a favor do aborto, sim, dentro daquilo que a lei permite, né? Crianças anencéfalas, que não têm cérebro, meu Deus, vamos ter bom senso, frutos de um estupro. Essas crianças têm direito, ou quando traz risco para a mãe. Está lá, é na legislação, está lá, está aprovado na legislação. O CREMESP entrou com protocolo de agravo contra essas médicas, né, do único hospital que fazia esse procedimento, que é o Pérola Bairro. Então, a minha solidariedade, vamos brigar por isso, que isso é uma barbaridade, isso, um conselho, e é isso que ele está falando. Esses conselhos estão completamente forrados de bolsonarista, que, aliás, são a grande parte dos médicos, eu diria que mais de 90% é uma categoria de segunda que tem esse comportamento vergonhoso, infelizmente, né? Muito bem, professor, doutor Marcos Caseiro, que honra tê-lo aqui. Salve, salve, força ao nosso time que joga segunda-feira agora. Tá distante, né, Rovai? Porra, a gente tá brincadeira, né? Agora a nossa graça agora é torcer contra Corinthians, contra o Flamengo, contra a Palmeiras e torcer pelo nosso peixão, mas faz parte. Então, não vamos desanimar,
Uma última mesmo do nosso membro aqui, o Beta, que a pessoa faz a pergunta, membro aqui, a gente tem que fazer. Não, é isso aí. Ele está pedindo, meu pai tomou o bivalente Covid ano passado, tem algum reforço? Vacina da Covid em reforço, quem tomou a bivalente o ano passado, Gra? Vai ter, a partir de agora, maio, chegando a vacina monovalente específico para essa cepa Ômicron. Esperem que dentro de uma semana nós teremos já o Ministério criando esse calendário para uso no reforço com essa vacina monovalente. Então, espere mais um pouquinho. Ou, se não, se tem comorbidade, depois de 6 meses já é indicado fazer um reforço. Se der para esperar uma semaninha, espere que nós teremos. E, por favor, se vacine contra a gripe. Nós estamos numa epidemia de gripe também, é importante as pessoas se vacinarem, viu? Beleza, pessoal? Obrigada, Caseiro. Um beijo e até sexta que vem. Tchau, tchau. Tchau, Renatão. Depois a gente fala. Tchau, Um beijo na comunidade querida. Um beijo. Tchau, tchau.